Olá, signos de Virgem, e aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa energia na mesa, vamos ver um recadinho para Virgem. Vamos ver o que a espiritualidade reserva pra gente. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho, deixa a sua mensagem. É sempre bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras ressoam para vocês. Vamos lá, galera. Uhul. Vamos abrir aqui o nosso jogo e vamos ver o que a energia espiritual de Virgem tem pra gente. Beleza, mano? Ui. Ai, meu Deus, não tá vendo. Essa é uma carta extra aqui, Guardiã do Espelho. Bom, aqui tá falando, tem a carta do Ancião, Guardião do Fogo e o Caçador. Elemento fogo, elemento de manifestação e ação, né? O Ancião fala da força da ancestralidade. Juntando tudo, eu percebo que tem muitas coisas ligadas a padrões aqui. Há uma necessidade de romper padrões com a ancestralidade. Principalmente quando o assunto é espiritualidade. Você está numa espiritualidade muito mais atualizada, muito mais atual, muito mais... realmente, tem um upgrade aí, né, de informações, em que você deve prestar atenção nisso, porque talvez você esteja se baseando em alguma coisa ligada a um passado, e a espiritualidade está mostrando que isso não está funcionando. Por quê? Porque isso é muito antiquado, para o tempo de agora não funciona, pelo sistema que a gente está vivendo agora não funciona. Então, se você estiver mexendo ou trabalhando com espiritualidade, prepare-se para se atualizar. Independente de qual seja a crença ou situação que você segue, você vai precisar se atualizar. Por quê? Porque a comunicação vai mudar, as crenças vão mudar, há muitas verdades que vão, né, chocar a humanidade a partir de agora, nessa nova era de Aquário. Então, a gente precisa saber seguir com ela e também atualizar a nossa espiritualidade, né, sobre a nossa fé, porque o tempo está mudando, são outros tempos, são novas informações, são muitas coisas esclarecidas no atual momento que estamos vivendo. E se a gente continuar tentando fazer com que as pessoas vejam o mundo espiritual da forma como se via antes, isso não vai funcionar. Há muitas coisas que precisam acompanhar a nossa atualização, a nossa evolução, e a espiritualidade é uma delas. E aqui talvez você esteja sendo uma pessoa muito antiquada, muito rígida às mudanças. Você não precisa abandonar o que você acredita, no sentido de que aquilo não é mais certo, não deixou de ser certo, mas há mais valores a serem agregados. E quando a gente se permite adicionar esse conhecimento, a gente evolui, a gente acompanha, a gente só favorece o nosso servir, a gente só melhora o que a gente já está fazendo. E talvez você esteja resistente a aplicar certas mudanças, a reconhecer que alguma coisa que você pode estar fazendo, ou que você acredite, aquilo ali ou não é verdade, ou não é real, ou não funciona mais, nem você acredita mais naquilo e não está conseguindo mais se enganar. A carta extra que saiu é o quê? A carta do espelho. Guardiã do espelho, reserve um tempo para refletir. Tem algo que você está vendo que já não espelha mais com você, já não conecta, não se alinha mais. E tudo bem. Nós, na Terra, não sabemos nenhum ser aqui sabe a verdade absoluta sobre o que é o mundo espiritual, o que é espiritualidade. Cada um tem uma visão e uma versão sobre isso. E todos nós estamos buscando respostas. E quem entra para esse mundo precisa ter consciência de que em diversos momentos você vai questionar a sua fé e aquilo ali vai se encontrar de uma outra forma, e o que você aprendeu e ficou convicto daquilo ali por 10 anos, você vai questionar em algum momento e aquilo vai se transformar numa outra coisa, que aquela certeza de ontem que me foi confirmada hoje já é um questionamento que me abre mais 10 perguntas para eu transformar outro pensamento e aquilo já não é mais o que eu queria, não é mais o que eu sabia. Essa abertura para o espiritual, ela precisa existir. O ser humano precisa manter a sua curiosidade, a sua busca pelas respostas. E não precisa se conformar com as primeiras informações que chegam e dar elas como verdades absolutas e simplesmente se escravizar daquilo ali.
Aqui tem a carta do caçador. Seja como um caçador nesse sentido, caçador de informações. Tudo isso vem através de canalizações. Talvez você precise voltar a meditar. Talvez você precise voltar a fazer processos que ajudem você a se conectar mais profundamente com forças superiores, para ter mais informação. Um download espiritual pode estar ocorrendo nesse momento, mas você está perdendo informações valiosas porque não está conseguindo juntar as peças. E de alguma maneira você precisa arrumar uma forma de ajustar essas peças. Está se perdendo, ok? Bom, eu sinto que o nosso jogo ele está conversando com Virgem para falar que você, obviamente, vai fazer o seu servir espiritual, mas ele está precisando de atualização. E que talvez você esteja resistindo, porque não, a minha ancestralidade fez assim, mas fulano sempre fez assim, mas tudo era assim, mas era assim, tá, era assim. A gente comia no chão e fazia fogo com pedra, entendeu? A gente fazia um monte de coisa. A gente fazia várias paradas aí, a gente não foi evoluindo, a gente às vezes não come aí, né? Não tem o fogão para fazer a comida, tem panela, né? Garfo. Tem várias paradas, a gente vai mudando, né? A gente vai se atualizando. A gente, fazia umas paradas aí, uns negócios sinistros para se conectar com a espiritualidade. Hoje precisa de muita coisa. E eu não estou dizendo que os nossos métodos antigos eles não eram eficazes. E isso pode entrar até numa polêmica, porque muita gente pode estar falando que eu estou questionando as antigas doutrinas ou a fé de muita gente. Eu não estou falando nada, eu só estou mostrando que se você não prestar atenção nisso, você depois não vai poder reclamar. Por quê? Porque para tudo há uma necessidade de evolução. Nenhuma dessas questões são verdades absolutas. E quem prega isso, quem força isso, não sabe de nada. E se você está indo por esse caminho, você também não sabe de nada. Então, se você não está aberto a mudanças e não se coloca como essa carta do caçador é isso, né? Uma pessoa que caça, que busca, um buscador dessa verdade, continua sempre buscando se atualizar ou saber coisas novas. Eu posso ter começado com uma linha de raciocínio e que ela vai me levar até a espiritualidade cósmica, que é de uma vastidão e de uma coisa tão jovem que a gente ainda está descamando, tanta coisa ainda está ali embaixo dos panos, a gente ainda está descobrindo. Se você achar que sabe tudo sobre aquilo ali, você não sabe de nada. Porque ninguém pode afirmar nada, todos estão buscando respostas. E aquele que se contentar e mostrar que não é isso aqui absoluto, não sabe de nada. Praticamente todos os ensinamentos e as questões que eu aprendo com a espiritualidade, tudo que vem a mim, eu acho incrível, né? Eu fico maravilhada com a quantidade de informações, me questiono muito sobre tudo, né? Mas eu te garanto, não tem muito tempo que passa, daqui a pouco eu já tô ali. Então, aquilo que eu pensei que era, aí começa. Não era. Isso fazia com isso aqui, juntava com isso aqui, e a cabeça fazendo aquela geometria gigante de Metatron. Nossa senhora, isso tudo. Falei, pela misericórdia, gente, eu não sabia que era isso tudo. Aí você mistura astrologia. Tem muita gente que fala que astrologia é uma agenda cósmica, né? Agenda dos astros ali. Tudo já está pronto. Mas como que alguém entendeu que Netuno não sei o que, com não sei o que lá, não sei, tinha uma intuição por trás ali, né? Tinha atualizações. Se lá nos tempos das coisas, lá do início disso aí, existiu a astrologia. O cara previu que hoje a gente já tá ainda fazendo um monte de absurdo. O cara lá atrás pode ter pensado até em coisas futuristas, mas um futurista dele podia ser até tão primitivo que não fosse nem comparado à atualização que a gente tem hoje. Ou ele fosse pensar, né, que a gente vai de volta ao futuro, carro voador, não sei o que, não sei o que. A gente tem, mas você tá vendo algum na rua? Não tem ainda, a gente ainda vive de uma forma ainda muito antiquada. Entende que muitas coisas ou estão muito à frente ou estão muito atrás. São questões de tempo, são questões de necessidade de se atualizar, de acompanhar. A astrologia, ela ajuda. Isso é um conjunto de informações. Por trás tem intuição, por trás tem um buscador de conhecimento que de tempos em tempos vai atualizando as informações e vai trazendo coisas novas, agregadoras, aquele mesmo sentido.
e aquilo vai se atualizando. Digamos que o Sol em Leão, há muito tempo atrás, representasse pessoas que iam para um palanquinho ou que lideravam, eu estou dando um exemplo, que lideravam o pessoal na caçada. Essas eram as pessoas que tinham Sol em Leão. Agora, lá na frente do tempo, o Sol em Leão virou aquele que liderava pessoas em prol de algum objetivo político, ou liderava uma equipe frente a uma apresentação, ou era um líder de família. Olha quantas interpretações de uma coisa que iniciou ali se tornou uma vastidão gigantesca, infinita, que ainda vamos ter conforme a nossa evolução. Eu não sei, talvez eu não esteja me expressando bem, mas eu acho que o objetivo maior, eu acho que já foi dito. Tudo que você faz, seja astrologia, seja radiestesia, seja mesa radiônica, seja tarô, seja oráculo, seja, sei lá, o que você faz aí, não interessa. O que você vê do mundo espiritual precisa ser atualizado. Não digo que o seu ancião, a sua ancestralidade não era sábio, mas ele era sábio até certo ponto. Agora você também é. E para você continuar sendo, precisa se atualizar, porque o tempo já não é mais o mesmo. Nem para aqueles que ensinaram o início para você, quanto para você que está nessa jornada. O que você aprendeu até agora já está ultrapassado. Era Jaguaré isso? 50 anos em um. E é muito rápido. E eu tenho que estar sempre atualizado, à frente do tempo. Senão o tempo passa e eu fico atrasado. Que ao invés de você olhar para isso e ver de uma maneira negativa, como se eu estivesse sendo contrariado no ego ali, não, eu sei de tudo, eu não vou aceitar que alguém questione a minha... então tá bom. Se você ficar nesse pensamento, a única coisa que você vai conseguir é se atrasar. Se você se apaixonar pela oportunidade de buscar novos conhecimentos, você vai ver o quanto que a sua vida vai ficar maravilhosa. Vai ser realmente muito especial. Bom, eu consigo ver que... Eu tô vendo um problema ali que vai começar daqui a pouco, mas... Vamos continuar o nosso jogo. Aqui eu tô vendo que as pessoas, elas resistem muito a essas mudanças porque elas precisam questionar padrões antigos. E tem muita gente que não se sente capaz ou bom o suficiente para poder fazer isso. Só que não é nenhum absurdo. É o que todo mundo fez ao longo de toda a existência. Questionar a evolução. Muita coisa que a gente vivia antes não funciona mais. E a gente precisava atualizar. Pensa nas bicicletas. Quantas bicicletas diferentes a gente viu ser construída e que não ia funcionar para agora. A gente precisava da bicicleta que a gente tem agora. E pode ser que essa bicicleta que a gente tem agora, lá na frente, já não funcione mais e outra surja e seja muito melhor. Entende? Tudo tem que evoluir. E não veja problema nisso. Sinta-se feliz em evoluir com isso. Entende? Seja um buscador de verdades, de evolução, de transformação. A carta oculta é a carta do vidente. Veja além da situação que você está vivendo nesse momento. Veja além da situação que você está vivendo nesse momento. Veja além. Quando a gente vê além, vemos a frente, a futuro. Entende? E quando fazemos isso, a vida, ela nos dá um passo à frente. A gente avança, a gente vê coisas diferentes. É maravilhoso. É incrível essa vivência, é incrível essa transformação. É maravilhoso. E a gente vai estar se dando a oportunidade de adquirir novos conhecimentos. E que quando a gente adquire esses novos conhecimentos, a gente simplesmente se permite ser alguém que pode dar mais amparo aos outros e também a ver a vida de uma maneira mais atualizada, onde a gente tem mais recursos para poder transformar os acontecimentos atuais, né? O caçador detecte seus medos e desejos. Você tem anseios, mas você também está tendo medos. Essa carta está representando que você sabe o que tem que fazer, mas está com medo. Porque quando você entra em questionamento com o conhecimento que você já tem, você entra em conflito com a doutrina que você segue. E você se dá conta de que você está levando aquilo ali como uma verdade única e absoluta. E abrindo completamente mão de deixar com que as coisas evoluam e elas ganhem outras formas. É tipo uma crença que se torna uma crença limitante. E aqui no jogo tá falando sobre isso.
Busque novas paixões, busque novas atualizações, se entregue para ter outras informações com você, tenha coisas novas, entendeu? Não se fecha só os detalhes, tenha uma abertura para que você tenha uma vida diferente, uma coisa a mais, para que você possa entregar mais aos outros. Nem sempre esse tipo de leitura, ela sai para uma pessoa que ela vai trabalhar com espiritualidade, vai ver ela tem um trabalho convencional, mas na vida dela, como ser, ela precisa evoluir espiritualmente, tá, sozinha. Então ela precisa entender que aquilo que ela acredita já não funciona mais. E outros downloads espirituais estão chegando e ela precisa refletir sobre aquilo, para que aquelas crenças e decisões que ela vinha tomando, elas comecem a mudar. Já não vai funcionar mais viver da forma como ela estava vivendo. E ela precisa abrir mão dos padrões que ela aprendeu, que meu pai e minha mãe me ensinou que tinha que viver assim, 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 e agora isso não funciona e eu preciso viver assim, assim, assim. Então, essa quebra dá às pessoas uma possibilidade de viver vidas diferentes. E a gente só fica presa pela crença limitante, pelo medo de questionar o que já foi dito. Quem vai chegar lá na igreja católica e vai falar que não, isso aí, se tiver tudo errado, isso não foi isso aí. E se você falar que alguma coisa não existe? O chão de muita gente abre, meus amigos. Fala para as pessoas assim, ó, não existe fulano. Quem pode provar isso? Mas e se agora não for assim? E se a interpretação estivesse errada? O mal de colocar algo assim como uma verdade absoluta é você realmente abrir mão dos questionadores. E para quem aceita uma coisa sem questionar, meus amigos, esquece. Aí não vai funcionar e não vai durar. Na era de Aquário, esquece, não vai funcionar. A fé vai ser renovada, mas para isso ela vai destruir esses muros e essas crenças que pensam que conseguem se sustentar num tempo como esse, onde todo mundo está recebendo tanta informação do mundo espiritual que é impossível que você ainda consiga se enganar. Eu acho que nós vamos ter muitas transformações. Eu, particularmente, estou adorando esse excesso. Apesar das vezes eu ficar bem estressada, porque realmente é muita coisa, eu gosto. Eu gosto porque eu penso que eu estou tendo uma oportunidade de evoluir. E eu não estou limitada a certos assuntos e crenças e religiões. Eu posso ver mais do que aquilo ali, sabe? Eu estou fora da gaiola, da garrafa, da prisão. Então eu gosto dessa sensação. Eu não digo que um está certo ou que está errado, mas que todos serão atualizados. Então, consciente dessa informação, independente de qual caminho que você esteja seguindo e você está me assistindo nesse momento, prepare-se porque um download está chegando. Ou já está até sendo passado. Entenda que isso é para mover mudanças dentro da questão espiritual que você segue. Para se atualizar, para acompanhar a evolução, para te fazer refletir sobre os padrões que ainda estão enraizados em você. E que acendam novas paixões, novos anseios, novas buscas dentro de você. Que isso instigue você a evoluir, ir além dos seus padrões ancestrais espirituais, tá bom? Padrões de comportamento, de crenças, de fé. Não para se tornar, mas eles eram errados e... Não tem nada sobre isso. Tem sobre o tempo que você vive. Esse tempo é diferente e você vai entender agora dessa forma, tá bom? Opa, estratégia, ótimo para essa leitura também. Perfeito. Estratégia, libertação e purificação. O que é o jogo que saiu pra gente? Um jogo de estratégia. Se você souber atualizar, você vai entender como é que está operando o funcionamento dessas ideias na sua vida. Quando você cria uma nova estratégia e procura se atualizar, se libertar de vários padrões, você está se soltando das amarras, você está conseguindo ir à frente do que os outros que vieram antes foram, sejam das suas famílias, né, dos seus ciclos religiosos e espirituais, seja a humanidade, você está avançando. A carta da estratégia, ela diz que o momento que você está vivendo pede planejamento e metas. Busque outras verdades, busque novas informações, seja um buscador dessa verdade. O buscador dessa verdade, o genuíno buscador, ele tem as respostas que precisa. E aqui diz que você tem todas as ferramentas para isso. Não falta nada. Você tem tudo que precisa para você ir em busca dessas respostas que você precisa nesse momento sobre o seu caminho espiritual.
E você precisa se lembrar, a solução está nos detalhes. Detalhes esses que meus ancestrais podem não ter visto. Mas que hoje eu, com toda essa informação e esse acesso que eu tenho, eu consiga perceber os mínimos detalhes. Onde estavam as crenças e prisões, onde estão as informações claras, onde estão as falhas de interpretação que as religiões podem ter construído também para que a doutrina pudesse ser enfiada goela abaixo. A Carta da Libertação diz para que a gente abandone os antigos padrões que trazem essa estagnação. Se a gente seguir a fé da forma como a gente tem até hoje, a gente não vai muito longe, porque ela tem um limite. A gente seguir essa espiritualidade como foi apresentada à humanidade até agora, a gente vai ter um limite. O despertar ocorre nos tempos atuais, por quê? Porque a gente precisa evoluir. E da forma como foi apresentado, ainda muito limitado aqui, sabe, com certos ritos, isso não funciona mais. A gente está evoluindo, e a evolução é isso, abandonar o que é antigo. E muitas das vezes não é porque não é bom ou porque não é eficaz, é porque não nos serve mais. Está na hora de crescermos e precisamos aceitar isso. E quando a gente deixa que isso tudo que não ajuda mais ir embora, a gente dá espaço para adquirir novos conhecimentos, evoluir. Aquele que se recusa a isso não pode reclamar da vida estagnada ou dos processos que vive. Vai continuar vivendo dentro de uma caixa, dentro de uma bolha. A Carta da Purificação, para que possamos concluir, ela diz o seguinte: é chegado o momento de mergulhar nas suas emoções e trabalhar essas águas profundas. A lua minguante em escorpião que estamos vivendo, né? Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. A gente precisa acessar as profundezas. Profundezas a gente associa a raízes também. Então, tudo que está associado às nossas raízes, à nossa família, às nossas crenças, aos entendimentos sobre o nosso mundo, tudo isso tem que ser aprofundado. Pode ter muita coisa errada ali. Pode ter muita coisa que pode ser modificada, pode ter sido entendido errado e você vai entender o que é o certo. E vai ter o poder de transformar. É se abrir para novos plantios e novas colheitas. Para se enraizar com novas culturas, com novos ensinamentos, para se permitir, né, que outras coisas sejam plantadas ali também, que você se apaixone por essas informações também, que você não tenha medo de abandonar aqueles deuses que você cultua, que você não se sinta preso a eles. Estamos evoluindo e pode ser que muitas das nossas crenças sejam irreais. E pode ser que você talvez nem precise mais cultuar ninguém. Você entenda o que é o eu sou. Há muitas formas de interpretar essa leitura. Mas por agora, isso basta. Vai dar muitos questionamentos na mente de muitos de vocês e já vai ser o suficiente. Então, se você se sente conectado com essa mensagem, que você entenda que atualizações estão ocorrendo. Você não está sendo obrigado a abandonar sua fé porque ela não existe. Ela está pedindo mudanças, ela está pedindo mais. Ela não está pedindo para você abandonar, ela quer mais. Só isso não basta mais, ela precisa de mais. Então, o que vão ser as nossas leituras, né? Doses homeopáticas. A gente vai aos pouquinhos, mostrando que tem outras portas. Você não está limitado a apenas um caminho. Você tem todos. Você é um ser ilimitado. Recebam essa mensagem com muito carinho. Espero que de alguma maneira ela possa ressoar para muitos de vocês. Vou tirar aqui um mestre rapidinho só para dar um norte. E é isso. Vamos com tudo. Opa, um mestre, são um monte. Vou ter que aceitar, né? Vou fazer. Opa! Temos Hermes Trismegistus, Mestre Lanto e Vivekananda. Olha só que coisa interessante. Eu sei que a carta de Hermes fala das leis universais, né? Eu gosto muito desse mestre porque tem os ensinamentos que mudou toda a minha cabeça, né? E uma das falas que está escrito no livrinho, se eu não me engano, ela diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o aluno está pronto, né? O mestre aparece. Tem uma coisa nessa frase que é como se estivesse falando assim, isso não ocorreria se você não estivesse pronto. Então não tenha medo de mergulhar nessa transformação, nessa nova visão espiritual que você está vendo. Está ocorrendo porque você alcançou um nível de evolução, você está à frente dos seus ancestrais. Então isso é quase que natural, entende? Com a carta de Mestre Lanto, a palavra já diz sabedoria. O que está vindo a você é um processo de sabedoria, porque você está pronto. Você está pronto para ter o acesso a esse conhecimento, a essa sabedoria, a essa evolução. É justo. Está certo.
E Vivekananda fala sobre a unidade, fala sobre o todo. Não é só você que está passando por isso, são várias pessoas, a humanidade está em evolução. A gente não poderia ser egoísta ao ponto de achar que isso só acontece com um ou outro. Está acontecendo com todo mundo. Mas nem todo mundo está com essa informação. Não tem esse conhecimento de que tem permissão para questionar aquilo que foi colocado. Mas e se não for dessa forma? E se for de uma outra? E se todos tiverem o direito de ser felizes e espiritualizados? E se somos livres? Pegou? Recebam essa leitura com muito carinho, muita gratidão a todos. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!